Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. Para as perguntas e respostas, convidamos o preletor Heitor Miyazaki. Obrigado. Então vamos. Hoje eu vou ler as perguntas. Feminino, 53 anos, divorciada. Como manifestar a nossa imagem verdadeira? Estou com muita dificuldade para livrar-me das amarras da ilusão. Bom, o caminho é você conhecer Seitianoye, né? Como você já conhece, então é só praticar. Esse que é o detalhe fundamental. Por que terminando antes de terminar a faculdade, o término da faculdade, as pessoas fazem estágio? Para aprender a colocar em prática aquilo que aprenderam na teoria. Então, não adianta somente ouvir, ler os livros. É importante que você aprenda a criar o hábito de ler, estudar e também de praticar. Então, o primeiro passo seria participar de um seminário na academia. Então, você ficar 3, 4 dias na academia, você vai automaticamente criando esse hábito. Por exemplo, tem muita gente que gosta de dormir, dorme 8 horas por dia. Então, vai para a academia, tem que acordar às 5 horas, 5 e meia. Já reclama no primeiro dia. Segundo dia já não reclama tanto. Terceiro dia já acostumou, quando chega em casa já está treinada para acordar cedo. Tipo de situações que nós temos que aprender a criar o hábito de fazer as coisas certas. Então, leia a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, todos os dias de manhã, para os seus antepassados. E à noite, leia Palavras do Anjo. O fato de ler a Sutra para os antepassados, muitas pessoas pensam que está fazendo favor para eles. Ao contrário, você está fazendo favor para você mesmo. Por quê? Porque você está em contato com a verdade. Você estando em contato com a verdade, veja como a situação começa a mudar. Porque você passa a estar em contato com a verdade e aquilo fica dentro de você ecoando. Uma vez eu ouvi um relato, aliás, eu tenho até essa gravação em fita cassete, de uma mulher que fez um relato em Biúna. Ela disse que estava com AIDS, o vírus HIV. E ela se curou lendo a Sutra, simplesmente lendo a Sutra, né? Então, crie esse hábito. Então, de manhã, logo após a leitura da Sutra, leia uma oração da Verdade em Orações. Deixa na sua cabeceira o livro Verdade em Orações. E à noite, leia a mesma oração, novamente, para gravar mais. E no dia seguinte, leia outra oração, ok? E outro detalhe, leia o livro Amor Supera o Castigo. Amor Supera o Castigo. Esse livro, o mestre conta a vida do Star Daily. E o Star Daily, ele, quando sonhou com Jesus Cristo, ele passou a se esforçar em praticar a verdade. Com quem que ele aprendeu? Com o Leifert. O Leifert foi ensinando, explicando, e o Leifert, o mestre cita. Para mim, eu vejo no Leifert era um outro presidiário que estava condenado para a vida perpétua, e ele era um santo homem que estava lá na cadeia, na penitenciária. Então, ele foi ajudando, ensinando, curando muitos presidiários, mas não na teoria. Ele praticava exatamente o que ele falava. Ele tinha uma humildade, um amor muito grande. Então, quando se fala humildade, muitas pessoas... Esse é um detalhe que as pessoas precisam aprender a corrigir. Quando ela diz, eu sei, e não quer saber de ouvir, isso é coisa do ego. Na verdade, eu sei, significa, não sei. Não sei e tenho muito que aprender. Por isso que Jean-Jacques Rousseau, ele disse, um sábio julga ser pouco sua sabedoria e o ignorante ignora sua ignorância. Na realidade, quando a pessoa sabe mesmo,
é aquela que vive, que pratica. E não fala, eu sei, eu sei. Esse tipo de eu sei é muito relativo e demonstra que a pessoa só sabe, na teoria, só sabe superficialmente, mas não vive aquela prática, não vive aquilo, né? Então, pratique a meditação Shinsokan. Sempre que tiver um tempinho disponível, pratique a meditação Shinsokan. Mesmo que seja Shinsokito de 5 minutos, pratique 5 minutos que seja. Pratique, você vai criando o hábito de pôr em prática as coisas, ok? Segunda pergunta, feminino, 42 anos, casada. Meu pai foi assassinado quando eu era pequena. Não sou feliz nem realizada em nenhuma área da minha vida. O que posso fazer para ter uma vida feliz e próspera? Então, analise o seguinte. Seu pai foi assassinado. E, normalmente, quando isso acontece, a pessoa que foi vítima, ela não perdoa. Não perdoando, ela não consegue ascender, não consegue subir, não consegue se iluminar para o mundo mais iluminado. E o que ele precisa? Na verdade, ele precisa de orações e precisa ter mais gratidão. Você precisa ter mais gratidão por ele. Daqui a pouco eu vou dizer por que você precisa ter mais gratidão a ele. Quem tem morte trágica entra naquele grupo de pessoas que precisam de oração à parte, conforme o mestre diz no livro Melhore Seu Destino, Orando Antepassados. Esse é outro detalhe das pessoas que falam eu sei, e só leu o livro uma vez e pensa que já sabe tudo. E não viu entre linhas e não guardou o ensinamento, como disse Cristo. Cristo, quando disse guardai os mandamentos, significa não deixe somente na mente superficial, não deixe somente no consciente. Registre no seu subconsciente, guarde e pratique. Quando é que você vai guardar? Quando você pratica. Quando você praticar mesmo é que você vai registrar no seu subconsciente. Antigamente, quando o aluno fazia alguma coisa errada, isso, quando eu tinha meus 8, 10 anos, eu via isso. A professora mandava para o quadro negro e o aluno tinha que escrever 20, 30 vezes. Eu não sei, e escrever aquilo que ele tinha que aprender a fazer. Repetia. Ou então, dava a lição de casa. Você tinha que fazer 100 vezes aquela frase. Eu não vou mais esquecer a lição de casa. Eu não vou mais esquecer a lição de casa. De tanto escrever, vai gravando. E assim também, muitas pessoas conseguiram mudar a sua vida quando copiaram algum livro, por exemplo, A Humanidade Isenta do Pecado. Ou leram várias vezes o livro. Então, tem muitos casos, muitos relatos, por exemplo, da Sandra Machado, preletora Sandra Machado, que um dia eu falei em Ibiúna, eu dou $500 para quem ler 10 vezes o livro A Humanidade Isenta do Pecado e não melhora a sua vida. Naquele tempo era 10, mas agora a inflação aumentou, então agora é 100. E um dia eu estava lá em Ibiúna, depois que eu falei isso, veio uma senhora me entregar um negócio, eu pensei, é orientação. Aí ela disse, não, é um pagamento. Foi pagamento de quê? Não, daqui é um relato, é como se fosse um pagamento, relatando os frutos de quem leu diversas vezes. E ela tinha lido 80 vezes. 80 vezes o livro A Humanidade Isenta do Pecado. E a vida mudou em todos os sentidos, principalmente a parte da prosperidade começou a mudar. Mudar como? Tudo aquilo que estava travado começou a destravar. Então, o próprio marido, que estava aposentado no Banco do Brasil, muitos casos, muitos processos que estavam em litígio, que estavam lá parados, começaram a sair. E como que ele ficava sabendo? E normalmente ele encontrava com esse colega de trabalho, ô Machado, aquele negócio lá saiu, aquele outro negócio saiu. E tantas mudanças que começaram a acontecer. Não somente com a preletora Santa, mas com outras pessoas também, muitos outros relatos. Okay? Então, quem teve morte trágica precisa de um tratamento à parte. Esse tratamento à parte, você vai fazer uma oração, Sutra Sagrada, 21 ou 49 dias. Se você escolher 21, é bom fazer 2 vezes 21. Okay? Porque essa pessoa muitas vezes procura a lei do menor esforço. E a lei do menor esforço não leva a nada. Quem mais se dedica, quem mais pratica, é aquele que consegue mais. Então, e só que detalhe, antes da sutra, você vai fazer então 21 dias, sempre no mesmo horário, e antes da sutra, leia a revelação divina da grande harmonia. Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Todos os dias para o seu pai, nesses 21 ou 49 dias. Ok?
Isso fará com que ele possa entender. Uma vez eu li um livro psicografado de um homem que foi assassinado, e quando ele chegou no mundo espiritual, ele procurou investigar, verificar quem que foi essa pessoa que o matou quando ele foi pescar. Tinha sido o melhor amigo dele. E descobriu também que o melhor amigo dele tinha um caso com a esposa dele. E ele ficou com tanto ódio que não conseguia perdoar. E a avó dele, que estava no estágio superior, descia até onde ele estava e dizia: perdoe. Ele: não quero saber. O ódio era tanto que não queria nem saber. E a avó descia novamente outro dia, e até ele falou: perdoe, meu filho, perdoe, só perdoando que você vai melhorar. De tanto a avó falar perdoar, um dia ele perdoou. Quando ele perdoou essa pessoa, aí ele realmente conseguiu alcançar a iluminação. Por isso, esse é um detalhe que você, quando eu disse, você precisa ter mais gratidão ao seu pai, porque quando você era pequena, seu pai morreu. E o que você guardou nisso? Daí você guardou muito aborrecimento, muita tristeza com relação a isso. É por isso que você tem que aprender a perdoar e agradecer seu pai. Você reclamou do seu pai porque ele não estava com você, mas ele não tem culpa, ele foi assassinado. Outro detalhe, essa ausência do seu pai, você precisa aprender a superar lendo o livro Buscando o Amor dos Pais. Esse livro, Buscando o Amor dos Pais, o próprio autor passou por essa situação. E ele passou a ser, o professor Camilo Kusumoto, o professor mais, dizendo, especialista nesse tema de amor aos pais, lá no Japão. Então, terminava o seminário, já no dia que terminou, já começava outro seminário. E ele falava muito sobre amor aos pais. Isso fez com que muitas pessoas conseguiram mudar a sua vida. Então, você não tem tido sorte, nada resolveu com você, exatamente por esses detalhes que você precisa praticar, tudo que eu lhe falei. E todos os dias, em outro horário, leia a Sutta para os seus antepassados diariamente. Se você praticar tudo que eu mencionei, com certeza absoluta que a sua sorte vai mudar, com certeza. Ok? Terceira pergunta, feminina, 65 anos, casada. Quando o fenômeno é maior que a fé no ensinamento, o que fazer? O que significa? Em outras palavras, você quer dizer como melhorar a fé. E isso mostra o seguinte, que normalmente a sua vida está voltada somente para os acontecimentos que você vê na Terra. E você não foca, você não direciona a sua mente para Deus. Quase nada. Porque se você concentrar a mente mais em Deus e no mundo absoluto de Deus, você passará a ter muito mais fé e vai diminuindo gradativamente esse apego ao mundo fenomênico. Quando você era criança, estava aprendendo tabuada, algumas vezes você errou o cálculo. E o que você fez para não errar mais? Repetiu. Não tem outro jeito, é repetir para poder gravar, registrar na sua mente. É isso que você tem que fazer. Então, leia livros da verdade, isso fará com que você tenha mais fé. E por que a fé de Jesus Cristo era enorme? Por que Cristo tinha uma fé inabalável? Porque ele sempre estava meditando. Muitas vezes procurava o mestre, cadê o mestre? Cadê Jesus Cristo? Estava lá meditando, estava no deserto meditando. Procurava o lugar, estava meditando. Então a mente estava sempre voltada para Deus. Quando você volta a mente muito para Deus, você passa a aumentar a fé. Isso, na verdade, é uma propriedade da mente. Por isso que uma pessoa disse, uma mentira contada 1000 vezes, você passa a acreditar que é verdade. Porque gravou no subconsciente, igual a hipnose. Se a pessoa é hipnotizada e conta uma mentira, vou te dar um biscoito, e dá um pedaço de macarrão, falando que é biscoito, ela vai comer como se fosse biscoito. Vai comer, se disser que é um chocolate, né, e der outra coisa, e dá um pedaço de abacaxi, vai comer pensando que é chocolate. Porque o consciente, a mente que raciocina, que pensa, que analisa, que faz o planejamento, está dormindo. Então ele acredita em tudo. Essa é uma parte da hipnose superficial.
Quando a hipnose mais profunda, bem mais profunda, como é o caso citado, na verdade, da vida, volume 9, isso não acontece, porque o espírito está vendo tudo. Agora, quando é superficial, somente o consciente dorme e o subconsciente acredita em tudo. Mas voltando a isso, voltando a essa parte. Por isso que Cristo meditava sempre. O que você tem que fazer? Meditar, 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 treinar mais meditação. Então, praticando sempre a meditação em Shinsokan, você estará sempre conectado, sintonizado com o mundo absoluto de Deus. Você passa a acreditar muito mais na realidade com R maiúsculo, muito mais no mundo celestial, muito mais em Deus e tudo que Deus criou, do que aquilo que foi criado na Terra. Ok? Então faça isso. E leia todos os dias, deixa na cabeceira um livro da Verdade e Orações, volume 1. Assim que acordar, leia. Quando tiver outro tempinho, leia. Quando for dormir, leia a mesma oração outra vez. Quarta pergunta, feminino, 61 anos, casada. Meu filho não tem ânimo para nada. Dorme o dia inteiro e passa a noite acordado. Sempre que converso com ele, ele diz que não está bem. Agradeço uma orientação. Bom, primeiro detalhe. Leia o livro Educação do Renascimento. Porque na sua gravidez, quando você ficou sabendo da gravidez, você não ficou feliz. Não ficou nada feliz. E não somente isso. Por acaso você cometeu aborto? Se cometeu aborto, é natural que o filho tenha esse tipo de comportamento. Filho rejeitado também tem esse tipo de comportamento. Rejeitado porque a mãe não queria a gravidez. Ou rejeitado porque queria do sexo oposto. Também ele se sente rejeitado. Se isso aconteceu, leia o livro Educação do Renascimento, pratique o que está no livro, volte mentalmente para a época que você ficou grávida e recomece mentalmente nova gravidez. Mas de forma diferente. Não com aquele pensamento, mas eu não queria, não sei o quê, ou porque você não era casada, ou porque você não estava feliz com o marido, ou porque a situação financeira não estava boa, alguma coisa aconteceu de você não querer a gravidez, ou então teve tido um caso de aborto. Se isso aconteceu, leia o livro Pela Paz dos Anjinhos. Se aconteceu o aborto, leia o livro Pela Paz dos Anjinhos, dá um nome para o bebê que faleceu e faça oração para ele. Mas não é somente fazer oração. Uma coisa que você precisa fazer é oração do perdão para tirar o sentimento de culpa por ter acontecido isso, ok? E para o seu filho, todo dia, agradeça e peça perdão. Se você o rejeitou, agradeça, peça perdão. E também leia a sutra para ele todos os dias. E não se deixe dominar pela preguiça. Ele é seu filho, faça o que tiver que ser feito. Mas hoje não estou com vontade. A mãe que ama o filho não fala isso. A mãe que ama o filho, quando o filho está chorando, é bebezinho, ela não fica pensando, não estou com vontade, agora que estou no sono pesado. Ela não pensa duas vezes, levanta e vai fazer o que o filho está pedindo. Okay? Está chorando, está querendo mamar, então faz aquilo que tem que fazer. Troca a fralda, não reclama e faz tudo com amor. É assim que tem que proceder. E quando for fazer, então, no caso se você rejeitou, volte mentalmente para a época que aconteceu, pense no ano que foi, mês que foi, e vai fazendo oração do perdão para o seu filho, mas diferente da situação que aconteceu. Até pode colocar a mão onde seria, onde ele estaria, e leia a Sutra Sagrada para ele todos os dias. Masculino, 64 anos, casado. Faz um ano que apresenta o problema no intestino, que era perfeito até então. Fiz exames, não acusou nenhuma doença. E agora? Eu pensei, mas que coisa interessante. Mas aí lembrei. Leio lições para o cotidiano, você que fez a pergunta. Na pandemia, você muitas vezes reprimiu bronca da sua esposa. É o que aconteceu. Eu estive no México agora há pouco. Lá também aumentou o número de divórcios na época da pandemia. Por quê? Fica toda hora encontrando e começa a sair faísca. Então, isso acontece por quê? Muitas vezes a pessoa não aprendeu ainda
a desenvolver o senso de compreensão, de amor ao próximo. Aí fica, por que eu não vou trabalhar? Tem que ficar tudo dentro de uma casinha lá, sai choque, sai faísca, né? Então, agradeça, leia lições para o cotidiano, agradeça a esposa que você tem e veja somente o lado bom dela. É muito fácil ver defeito nos outros. Normalmente a pessoa só fica vendo defeito. Às vezes a pessoa fez tanto, 99% de coisa maravilhosa, e 1% que ela errou, só fica olhando aquele 1% que ela errou. Esquece dos 99%. Assim é um senso de falta de gratidão que acontece normalmente. Okay? Então veja somente o lado bom, pegue um caderno de 100 folhas, 200 folhas, escreva as coisas boas que ela fez, ou então agradeça com 1 quilo de feijão, obrigado, 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 todos os dias sem falta. Ok? 1 quilo de feijão não é para dar para ela, é para você praticar, praticar, praticar. Feminino, 54 anos, solteira. Sofro de halitose, mau hálito, desde os 5 anos de idade. O que devo fazer? Os psiquiatras, psicanalistas, médicos especialistas em psicossomática dizem o seguinte, em medicina psicossomática: quem tem halitose precisa trabalhar sua personalidade. Uma personalidade muito rígida, que é muito teimosa, muito estreita, qualquer coisa, não sabe brincar, não aceita brincadeira, se ofende facilmente, e se irrita, e, além disso, fica sempre na defensiva, qualquer coisa procura se justificar, qualquer coisa fica com medo que o outro fale alguma coisa. Esse tipo de temperamento mude, acredite mais em você, passe a sorrir mais, veja outras pessoas com os olhos de Deus. Isso fará com que esse problema desapareça. Água parada não apodrece. Então, quando a pessoa fica mal-humorada, sempre mal-humorada e cara fechada, o que acontece? É igual água parada, né? Então, procure movimentar mais. O riso faz com que você movimente dezenas e dezenas de músculos. E também melhora a circulação. Tudo isso faz com que esse problema de halitose desapareça. E pratique a página 97 do livro Conquiste a Felicidade com Amor. Ali tem uma mentalização que eu coloquei, porque ajuda muita gente. Sou filha, assim que acordar, você repete 20 vezes: sou filha de Deus, sou amável, sou harmoniosa, sou bondosa, sou compreensiva. Eu não sou filha do pecado, sou filha de Deus. Deus é meu pai, Deus é minha mãe. Sou vida eterna de Deus, sou alegre, sou feliz. Repete outra vez, vai repetindo, vai repetindo. Isso faz um bem maravilhoso quando você acorda e já começa a repetir, ok? Masculino, 47 anos, casado. Recentemente fui diagnosticado com glaucoma. Sou filho adotivo, mas não perdi contato com a minha família biológica, com exceção da minha mãe, hoje desencarnada. O que posso fazer para melhorar? Como você conhece, como você tem contato com a família biológica, converse com eles e pergunte onde fica o jazigo dos antepassados do seu pai e o jazigo do antepassado da sua mãe. E visite esses túmulos 2 vezes por ano, que seja pelo menos, e leve flores. E visite também o túmulo da sua mãe, talvez esteja no mesmo jazigo da família. E outro detalhe, já que conhece a família dos seus antepassados biológicos, leia a Suta para eles, são seus antepassados. E faça registros espirituais para os seus antepassados diretos, que são da linha vertical, e os antepassados da linha colateral, que são os tios, avós. Todos os anos providencie registros espirituais, ok? 8ª pergunta, feminino, 64 anos, casado. O que significa sonhar com quem já morreu? Sonhei com meu pai e minha mãe, os dois apareciam novos no sonho. Meu pai faleceu com 76, minha mãe com 91. Sonho, existem vários tipos de sonho. Existe aquele sonho confuso, que na verdade é uma frustração, alguma coisa, algum ressentimento, alguma tristeza, que está lá no seu inconsciente. Está tudo confuso, sem pé nem cabeça. Às vezes você sonha, pode sonhar com uma pessoa, tem algumas pessoas que sonham com o fato que vai acontecer, uma premonição. Então, o inconsciente entra em contato com aquele filme. Vamos voltar um pouquinho. Lembro, não sei se todo mundo lembra, Verdade da Vida, volume 1, A Formação do Destino.
Então, o destino não é que acontece de repente, não. Antes de acontecer aqui na Terra, já aconteceu antes no mundo mental. E depois ele vai amadurecendo e projeta aqui na Terra. Lembram da Verdade da Vida, volume 9, quando a Raine, a moça, uma médium chamada Raine, vamos falar um pouco isso sobre na segunda parte, ela, em estado de hipnose, ela viu a cena de guerra. Isso foi em 1912. 1913, novamente hipnotizada, ela viu a cena de guerra muito mais nítida, muito mais forte, muito mais clara. E ela até reconheceu a cavalaria, o local, reconheceu que era Paris, que isso aconteceu em Paris. E em 1914 aconteceu a Primeira Guerra Mundial. Então, aquele filme já estava praticamente pronto no mundo mental para se projetar aqui na Terra. Quem é que fez esse filme? A mente humana. Não foi Deus quem fez isso. A mente humana, somatório de uma série de intrigas e conflitos de ego, conflito de ego com ego, que foi moldando esse filme. Da mesma forma, muitas catástrofes que acontecem na face da Terra, a causa são vibrações dos abortos provocados, das crianças que morreram tragicamente, não deixa de ser trágico, uma morte, um aborto provocado. Isso é somatório que manifesta principalmente em catástrofes, em problemas geológicos, e inundações, terremotos, maremotos, outras coisas a mais. Sonhar, agora, esse é outro tipo de sonho. Sonhar de uma forma como você sonhou, de uma forma bem nítida, aí já é uma espiritual. Então, seu espírito, quando você está dormindo, entrou em contato com os espíritos dos seus pais. E quando sonha com caixão, sonha com cemitério, esse sinal que antepassado está pedindo socorro. Ainda ele está em estado comatoso, ainda não entendeu a verdade que ele já morreu, ele pensa que está vivo. Normalmente, quem não lê a Sutra para os antepassados, pode acontecer de sonhar com caixão de defunto, com túmulos, cemitério, outras coisas a mais. Mas no seu caso, você sonhou com eles jovens. Por quê? Porque você está lendo a Sutra para os antepassados, e aquela parte da Sutra que diz, aquele que crescer jovem, rejuvenescerá. Acredita que é velho, passará a senilidade. Lembram? Lembram? Lembram, né? Ainda bem que estão lendo a Sutra, hein? Isso eles passam a entender, então a pessoa os vê como jovem, porque eles passaram a entender tudo isso. Então isso é normal, essa é a grande vantagem. Não somente os antepassados rejuvenescem, mas quem está praticando Seichoné também rejuvenesce. Também rejuvenesce, certo? Por isso que normalmente as pessoas da Seichoné não demonstram, pessoas da Seichoné que praticam ensinamento, não demonstram a idade que têm. Então você não há que se preocupar, seus pais estão muito bem. Acabou o tempo, muito obrigado. Perdoar os outros significa libertá-los. Perdoar os outros significa libertá-los. Dentre todas as coisas boas que nós recebemos de Deus, é a liberdade. Somos livres. Mas parece que eu não sou livre para ser feliz, para ser próspero, para ter uma vida harmoniosa, para ser alegre, para realizar sonhos. Porque eu mesmo me prendo e o pior, eu também prendo o outro. Seminário Geral, Seminário do Perdão. Dias 19 e 20 de agosto de 2023, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye, Ibiúna, São Paulo. Dias 26 e 27 de agosto de 2023, nas Academias de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Minas Gerais, Santa Fé, Bahia, Santa Tecla, Rio Grande do Sul e Goiás. E nos dias 30 de setembro e 1º de outubro de 2023, na Academia de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Curitiba, Paraná. Para mais informações, acesse sni.org.br/seminários, sni.org.br/seminários ou pelo WhatsApp 11
5014 2217. 11 5014 2217. Reserve seu tempo. Cuide de você. Você vai muito para seminários de academia, correto? Assim, eu devo tudo, digo sempre assim, tudo onde eu cheguei na minha vida eu devo à academia. E sem querer te interromper, mas já te interrompendo, não é seminário de 2 dias que a gente tá falando, não. A gente tá vendo aqui que ele é uma pessoa altamente ocupada, com muitos sonhos, com muitos projetos. Ele está sempre ali, dentro das características que a gente elencou aqui, num seminário de 10 dias. Por que é importante o seminário de 10 dias, Romeu? Um seminário de 10 dias é fundamental para a transformação. Eu sempre, quando eu vou para esse seminário, eu sempre pensei assim, eu quero acelerar o meu processo de purificação. Nós trazemos muitas coisas, não só dessa vida, mas de outras também, que estão dentro do nosso subconsciente. E sabemos que para a gente projetar o mundo perfeito de Deus, nós temos que purificar o nosso subconsciente. E o local mais adequado é a academia, por vários motivos. Primeiro, você vai todos os dias com um grupo de pessoas fazer a meditação, fazer Sutra Sagrada, todas as práticas da Seitinoye, você vai fazer oferenda de trabalho. E uma coisa fundamental, dentro da academia, é um local onde as divindades protetoras da Seitinoye, os espíritos elevados, nossos pioneiros, fazem um trabalho fantástico, estão nos protegendo no mundo espiritual. Eu tive 2 seminários, 3 na verdade, de terceira idade, foi um dia só, mas o de 10 dias e o de jovens. E na oração mútua foi resultados maravilhosos. Por quê? Porque às vezes a gente tem uma situação, sabemos disso intelectualmente, mas a energia que amarra a gente naquela circunstância, às vezes nós não conseguimos dissolver sozinho. E quando você está numa academia, a energia é fantástica, é maravilhosa. Você vê coisas grandiosas acontecer porque rompe isso, graças à proteção de Deus, da Seitinoye, Deus Sumiyoshi, né? E as práticas diárias também que você faz em grupo. Nesses 10 dias teve um senhor que veio do Japão desenganado, fazendo um hemodiálise aqui, ficou uma semana antes do seminário e voltou entusiasmado. Veio 3 pessoas do Peru. Esse último de jovem, teve um camarada que saiu do lado do Colorado, dos Estados Unidos, para vir participar. E aí você vê que os 4 cantos do mundo estão mostrando os escolhidos aí. E a gente tem que entender esse momento. Então eu digo sempre, não perca a oportunidade de participar. E de 10 dias, 10 é muito tempo. Quando você está lá, olha, nesse último que eu fui, as pessoas não queriam ir embora, gente. Se formam grupos de pessoas que se falam. Eu tenho pessoas que mandam mensagem para mim no WhatsApp. Olha, minha vida transformou. Um pernambucano que, nossa, manda mensagem para mim, perguntando as coisas. É fantástico isso, cria um elo. E aí a pessoa consegue fazer esse processo de purificação. E realmente ela sai de lá com uma convicção transformadora, realmente em todos os seus conceitos. São todos derrubados ali. Sai renovado. Olá, o vídeo já vai continuar, mas antes eu preciso fazer um super convite para você. Este ano nós vamos realizar a 68ª Convenção Nacional da Associação dos Jovens da Seitinoye do Brasil e ela está chegando, hein? Por isso eu estou aqui para que você convide um jovem, uma jovem mais próximo de você. O tema será sobre esperança. E nós vamos levar, então, através dessa convenção, a esperança, a fé para o jovem que vai estar lá conosco, ok? Você também, né, é nosso super convidado e a gente deseja, né, reencontrá-los todos ou conhecê-los na nossa 68ª Convenção Nacional dos Jovens, que será no dia 30 de julho. Está aí pertinho, adquira o seu convite. Quer saber mais sobre essa convenção? Então entre, né, no nosso site www.sni.org.br/Convencal Jovens, tudo junto, ou se preferir pelo nosso Instagram,
@AJSI_Brasil. Ok? Esperamos você lá, um jovem, uma jovem com você. Ok? Muito obrigada. Neste momento, daremos início ao estudo. Para isso, convidamos o preletor Heitor Miyazaki. Começa a ler os livros. O professor Seiichi Taniguchi, ele conta muitos relatos. Aí você embala, esquece. Então, se querem que eu conte, fique comportado que eu vou contar depois. Então, quero saludar os amigos de México, Espanha, Peru, Bolívia, Uruguai, Chile, Paraguai, Argentina e todos os países que falam espanhol e assistem a esta classe. São muitos países que estão assistindo, que falam o idioma português, que pessoas brasileiros que estão lá fora, e também muitos mexicanos, espanhóis que moram na fronteira com Portugal, em Vigo, que ali fala meio portunhol, né? Que ali é uma região que fala meio portunhol por causa da divisa. E muitos peruanos, alguns peruanos estão estudando português, chilenos que moraram do Brasil, que regressaram para o Chile. Então, muitos outros países, o Paraguai também. Então, muitos estão falando, estão se esforçando para aprender a ler os livros em português, porque há muito poucos livros traduzidos em espanhol. Então, um abraço agora, pessoal de São Paulo, do Brasil outros. Regional Bahia Barri, Simone Santana, Sônia Vargas, vamos ver se eu lembro depois, der tempo, eu conto o relato dela. Regional Sorocaba, Regional Santos, Recife, Camaquã, Rio Grande do Sul, Regional Lapa, Copacabana e Araraquara. Procurando identificar, quando é que aula que nós estávamos quando começou a transmissão pelo YouTube. Aí, encontrei isso daqui, ó. Essa foto, Regional Limeira, ALD Americana. Aqui está o nosso amigo, o Felizmino Mota, aquele que nós falamos. Essa terceira pessoa aqui, ó, tá vendo? Ele. E essa pessoa que é uma coordenadora que está sempre ajudando, trabalhando, que está sempre presente lá. E aqui também encontrei, na mesma foto, na mesma aula, Regional Recife, a entrega de certificados. Aqui também a pessoa está segurando certificado. Quando não era pelo YouTube, quem participava das aulas e tinha a presença de 70%, recebia o certificado, lembram? Recebeu um monte, né? E aqui, Recife, e aqui de Jundiaí, Paulo Padovez, sempre presente, né? O Paulo está aqui, ó. Não, está aqui no fundo. Paulo Padovez. Estamos em paralelo recapitulando o volume 9 da coleção A Verdade da Vida. E por isso que quando nós começamos a transmissão pelo YouTube, nós estávamos no volume 21. Lembram? Não lembro nem o que aconteceu ontem. Volume 21. Então, é natural que quem começou a assistir pelo YouTube as aulas, perderam os volumes anteriores, certo? Abaixo de 21. Então, por isso que nós vamos fazendo, pouco a pouco, recapitulação de alguns volumes. Agora, um detalhe, nós tivemos sorte, eu escrevi o seguinte, nós tivemos sorte de termos o volume 9 pronto para ser estudado, mas para chegar ao conteúdo final de tudo que está no volume 9, foram necessários muito trabalho envolvendo pessoas de espíritos elevados desde o ano de 1912. Então, esta é a realidade. Pegamos tudo mastigadinho, mas deu muito trabalho no mundo espiritual e aqui na Terra. Então, foi um pintor chamado Corneille, e uma jovem que trabalhava com ele, que era modelo, porque ele era pintor de telas, né, de quadro, e
foram dois principais personagens. E também, e uma outra, aí do mundo espiritual, entram outros veterinos, outros espíritos. O objetivo principal do seu Corneille não era obter informações profundas sobre o mundo espiritual, era mais assim, um caso mais científico de saber como que era. Mas isso tudo conduziu para outra situação. E a Seitione, como a Seitione, detalhe importante, que a Seitione não é seita. A seita é aquela religião que veio como uma filial de uma outra religião, então ela cria-se uma seita, uma vínculo. Então, por isso que dentro do budismo existem muitas seitas. O cristianismo tem muitas seitas também. O budismo tem muito mais seitas que o cristianismo, porque é muito mais antiga, né? 500 anos mais velha que o cristianismo. Tanto o Buda como o Cristo não vieram para formar religião nenhuma, não vieram com esse objetivo. E por isso que é importante que nós entendamos que a Seitonoye não começou copiando o texto do budismo, nem texto do cristianismo, nem do shintoísmo, nem nada, de nenhuma religião. Ela surgiu por inspiração divina, que o mestre começou a receber e escrever aquilo que estava captando intuitivamente por inspiração divina. A Bíblia também foi escrita por inspiração divina. Todos os livros da Bíblia. A Bíblia é uma coletânea de livros que a igreja foi selecionando, dizendo que foram escritos por inspiração divina e que seria aquela base do ensinamento. Por isso que do Velho Testamento com o Novo Testamento a diferença de idade é de 1400 anos, 14 séculos do primeiro para o último livro da Bíblia. Mas, conforme disse, periodicamente as palavras vão sofrendo transformações. Isso acontece em todos os idiomas, todas as línguas, até não somente no Japão, que deixaram de utilizar muitos ideogramas. Na Alemanha também, um filho de alemão me disse que a Alemanha, depois da guerra, também mudou, muitas palavras novas surgiram e deixaram de usar muitas palavras antigas e clássicas. E aí, com isso, muitas línguas também vão ficando mortas, como é o caso do latim, como é o caso também de muitos idiomas. Por isso que a quantidade mesmo entre os indígenas do Brasil, haviam muitos que falavam uma língua que hoje já não é mais falada. Continua. A respeito do mundo espiritual e as leis, o mestre não recebeu inspiração divina porque já havia informações compiladas, prontas aqui na face da Terra. E exatamente esse livro que foi escrito pelo senhor Corneille, com a ajuda do espírito Veterini, chamado Veterini, e mais outros espíritos elevadíssimos que fizeram uma série de trabalho lá no mundo espiritual e transmitiram para o senhor Corneille via Reine. Reine era a médium de 18 anos que nós citamos, que foi a intermediária da comunicação do mundo espiritual para ela, e ela transmitiu para o senhor Corneille. Mas tudo isso foi um trabalho, não foi assim, de repente, não. Tudo foi um trabalho muito, muito exaustivo, treinamento. Por isso que em 1912 a Reine teve aquela visão da guerra. Em 1913, ano seguinte, também novamente, porque foram muitas e muitas sessões de treinamento que o senhor Corneille fez, seguindo a orientação do mundo espiritual. Então, veremos alguns diferentes níveis. Então, veremos os diferentes níveis espirituais, os estágios, características de cada espírito, do espírito, de acordo com o estágio que se encontra. De acordo com o estágio que se encontra, a característica, a personalidade das pessoas são diferentes. Então, por exemplo, um espírito muito baixo, ele não tem aquele amor desenvolvido, não tem aquele grau de consciência, porque ela tem que aprender muito, tem que evoluir muito ainda. E quanto maior for o grau de evolução, o amor vai aumentando e o ego vai diminuindo, o egoísmo vai diminuindo. Então ele passa muito mais a pensar no próximo do que em si próprio. Então as pessoas muito egocêntricas, muito egoístas, materialistas, ainda tem muito que reencarnar, ainda estão nos primeiros degraus. E à medida que vai evoluindo, tudo isso faz com que ele mude o modo de pensar, o modo de ver. E o olhar muda, né? Os próprios animais também têm estágios, né? No
Num dos livros, o mestre fala sobre as 4 etapas da evolução. Começa do mineral passa por vegetal, do vegetal passa para mineral, vegetal, do vegetal passa para o animal, animal para o ser humano. Então, mesmo entre os vegetais, existem aqueles que já estão quase passando para o nível animal, que é o caso das flores, das plantas carnívoras, por exemplo. É uma planta, mas come. Então, já deixou de ser planta, 100% planta. Então, passa a ser carnívora, começa a passar por essa etapa. E mesmo entre os animais, tem vários níveis de animais, e o grau de compreensão, conscientização é bem diferente. Próprios golfinhos, de muitas histórias de golfinhos que salvaram os seres humanos que estavam morrendo afogados, que foram ajudando, levando para a beira da praia ou de algum lugar. Tá? Isso acontece muito. Então, isso tudo mostra também, apesar do espírito dos animais serem espírito ainda em evolução, mas se nós dermos amor a eles, eles também vão retribuir com amor. Isso todos os animais, independente do nível que se encontram, ok? O espírito que se encontra no nível 2, por exemplo, considera nível 2, ele não sabe sobre o mundo do nível 3, porque ele não tem ainda não tem aquela condição de estar na frequência que possa entrar no nível 3. Mas quem está no 2 consegue baixar para o nível 1, baixa para o nível 0. Então, subir ele não tem condições, mas para descer ele pode. Quem está no nível 3 não consegue adentrar ainda no nível 4, porque ainda não está com a frequência adequada para ingressar no nível 4. Mas ele pode descer para o 3, para o 2, para o 1, para o 0. Então é assim que funcionam as coisas. Okay? Sobre isso, tem um senhor que me contou que a mãe dele, acho que eu já contei aqui, mas é interessante contar novamente, a mãe dele pediu para que ele o levasse para Dr. Fritz. Aí foi, levou para o Dr. Fritz. E aí um dia, depois que o Dr. Fritz atendeu a mãe, ele falou assim, posso fazer uma pergunta? Como é que está o meu pai? Eu gostaria de saber como é que está o meu pai, porque meu pai era alcoólatra, e muitas vezes ele bateu na minha mãe. E um dia, quando ele foi bater na minha mãe, eu que bati nele. Então, eu gostaria de saber se meu pai está bem, me perdoou. Aí o Dr. Fritz falou, deixa eu me ver. Não consegui localizar o registro dele. Da próxima vez que você vier, eu vou localizar o seu pai, eu vou te informar onde ele está. Aí, da próxima vez que ele foi, levou a mãe outra vez lá, o Dr. Fritz falou, eu encontrei seu pai. Seu pai estava na caverna, chorando. Aí chamou seu pai, aí não vinha, só chorava. Aí puxei o seu pai. Aí seu pai dizendo, o que você está me falando? Eu estou escutando alguém falar, Sebastião, você é filho de Deus. Sebastião, você é filho de Deus. Aí o Dr. Fritz falou, você quer saber? Aí levou lá para a Academia de Biona. Estava lá esse senhor, esse dirigente, que trabalhava na academia, e estava participando de uma cerimônia de oração aos antepassados. Então, parece que era o Roso, festividade de São Antônio Roso. Então, quando ele fez os registros para o pai, quando o registro do pai dele era evocado, alma de tata, ele escutava lá em cima, Sebastião, você é filho de Deus, vem para cá, vem para cá, né? Como se dissesse isso. Então, é isso que acontece. Aí ele perguntou, a outra vez ele fez uma pergunta, Dr. Fritz, como é que está o mestre Masaru Taniguchi? Ele falou, eu não tenho autonomia de chegar onde ele está. Eu não consigo chegar onde ele está. É exatamente isso que nós explicamos sobre o nível 2 que não consegue chegar no nível 3, mas o 3 consegue descer para baixo, ok? Para 2, para 1. Ok? Tudo bem? Vamos adiante. Nos anos 80, uma senhora reclamou porque o professor Honda, até reclamou para mim. Aí eu falei para o professor Honda que eu psicografo mensagem, ele não deu a mínima, não deu bola para mim, não deu a mínima. Mas por que ele não deu a mínima? Porque psicografar depende do que você está psicografando e de quem você está recebendo a mensagem. Porque tem vários espíritos no mundo espiritual, milhões e milhões.
Se está recebendo mensagem do espírito baixo, não tem mérito nenhum. Mas se você está recebendo uma revelação espiritual de um nível, de um espírito muitíssimo elevado, é outra situação. Por isso que, estou psicografando. Eu já vi tantas coisas, o pessoal andaram psicografando, e eu falei, mas está sem nexo, sem pé nem cabeça. Então mostra que é um espírito ainda sofredor que está no mundo espiritual. Então, por isso que depende do nível, né? Então, esse é um detalhe que também as pessoas precisam entender, nós vamos explicar sobre isso. E também, da mesma forma, tem muitas pessoas que ficam apegadas, agarrando, porque ele é clarividente, ele vê espírito, não sei o quê. Que tipo de espírito ele está vendo? Se está vendo os espíritos sofredores, não tem mérito nenhum, né? E outro detalhe também, é que o senhor Veterina, que é espírito elevadíssimo, grandioso, ele comentou que o fato de ser clarividente não significa a espiritualidade, mas é uma característica do corpo carnal. Do corpo carnal. Então, vamos recapitular. O corpo mais grosseiro, carnal, primeiro dos 5 corpos, é o carnal, concorda? Tudo bem? Que nós falamos, já mostramos até no gráfico. O carnal. Depois do carnal vem o corpo etérico. O corpo etérico, o corpo etéreo, né? É o corpo da percepção. E quando a pessoa deixa o corpo carnal, esse corpo etérico evapora. Esse corpo etérico é o corpo onde estão ligados os 5 sentidos. E também é o corpo da percepção. E também o 6º sentido também está um pouco ligado a esse. É a informação que passa para o corpo etérico, porque é o corpo da percepção. Então, o fato da pessoa ver alguma coisa assim, o 6º sentido, por exemplo, é uma clara evidência, mas isso faz parte simplesmente de uma característica do corpo carnal que está mais treinado, habituado a ver esse lado. Mas não significa espiritualidade, não quer dizer nada. Da mesma forma, o fato da pessoa levitar não significa que é a espiritualidade mais elevada. Por isso que, sendo uma característica do corpo, não quer dizer nada. Agora, o importante não é fenômenos espirituais. Isso que o mestre sabia de muitas coisas, mas falou, não, ele não fica fazendo fenômenos espirituais. E esses fenômenos espirituais, mesmo o caso do Uri Geller, lembra do Uri Geller? Que entortava garfo, faca, não sei o quê? Ele falou, isso daí não é nada, isso é característica de uma coisa, um espírito baixo que faz isso. E o senhor Veterina falou, nós vamos estudar sobre isso. O Veterina falou, os fenômenos aqui na face da Terra, os espíritos elevados não fazem isso. Estão lá, não querem nem saber da face da Terra, não. A não ser que para ajudar. Então, os fenômenos que acontecem na face da Terra são obras dos espíritos baixos, inferiores, que fazem isso. Que estão muito ligados, muito mais ainda na face da Terra. Então, aqueles que já subiram, já tem um espírito elevadíssimo que nem sabe onde está o corpo carnal, onde foi enterrado o último corpo carnal que ele usou. Que já está numa outra esfera, muito nível. Era o caso do senhor, do avô do senhor Corneille, que estava numa esfera muito elevada, não é? A Verdade da Vida, volume 9, página 22. A confiabilidade, antes disso, a confiabilidade, como confiar nas informações que vêm do mundo espiritual? Como você pode confiar? Acreditar. Conforme disse, psicografar, não tem mérito nenhum, você não sabe quem é que está mandando a mensagem do outro lado. Então, a confiabilidade das informações sobre o mundo espiritual depende de ser um médium. Essa é uma explicação do mestre. Depende. Você pode confiar. Primeiro, se o médium for competente. E outro detalhe, se a pessoa é experimentador lúcido que registre as ocorrências. Então, a pessoa que está desse lado da Terra seja uma pessoa que registre tudo conforme foi explicado por esse médium que teve contato com outros espíritos mais elevados. Então, essa é uma confiabilidade. Segundo, o médium, aquela pessoa que vai intermediar o mundo espiritual, o mundo terrenal, tem que se ter menor grau de instrução possível. Por que menor grau de instrução possível? Porque do inconsciente pode vir informações e esse médium pode mesclar informação que veio do subconsciente dela com informações que veio do mundo espiritual, com o espírito elevado que está transmitindo para ela. Então,
as ideias pré-concebidas podem fazer esse tipo de interferência que está no inconsciente dela. Não possua nenhuma instrução básica nem conhecimentos prévios a respeito dos fenômenos espirituais. Porque se conhece uma pessoa que já leu muito, nessa hora também aflora do inconsciente alguma coisa que ela viu, que presenciou. Outro detalhe, seja mais jovem possível. Por quê? Porque se é uma pessoa veterana, que já está lá bem rodado, que já, né, quilometragem alta, então já tem muitas informações que ela guardou e pode também interferir, misturar a informação. Por isso que o mais jovem possível, menos grau de instrução, tudo isso faz com que a pessoa seja mais eficaz nas informações, seja mais nítida, mais clara, sem distorções, as orientações que vêm do mundo espiritual. Seja competente em estado de transe. Então, aí já é uma característica do espírito dessa pessoa. Mesmo em estado de transe, saiba explicar o assunto, tenha uma boa comunicação e que seja eficaz e procurar não interferir ou seja, seja um verdadeiro espelho daquilo que o espírito está transmitindo. Então, claro, está entendendo? Tudo bem? Para se chegar ao ponto do espírito elevadíssimo, chamado veterino, transmitir o resultado de uma série de pesquisas do mundo espiritual, foram feitas por eles e mais outros espíritos. Veterino não fez isso sozinho. Outros espíritos, vendo que o trabalho que o veterino está fazendo é um trabalho muito importante para os habitantes da Terra, passaram a ajudá-lo nesse sentido também. Então, esse é um trabalho que já dissemos, o espírito elevado só pensa em ajudar o próximo, então o veterino teve uma série de ajuda de outros espíritos maravilhosos. Então, foram necessários, e para que pudesse chegar no ponto da verdade da vida volume 9, teve muitas e muitas etapas e muitos treinamentos da Heine. Então, Heine, quem era Heine? Heine, exatamente, é o perfil daquilo que o mestre falou. Mas jovem, idade jovem, e pouca escolaridade. E também, o espírito da Heine foi exatamente, se encaixou para que não houvesse distorção, porque ela não tinha escolaridade, jovem e muito competente naquilo que fazia, mesmo estando em estado de hipnose. As pessoas que não se interessam por nada, não se esforçam, são acomodadas e alheias a tudo. Não servem para ser médium e não são, por não serem incompetentes. Aliás, aqui na Terra está cheio de gente acomodada. Não é só na Terra, no mundo espiritual também. Por isso que, numa das sutras, nós vamos estudar isso no próximo volume. Uma sutra budista diz o seguinte: desejai nascer lá, no mundo espiritual mais elevado. Desejar ir para o lugar mais iluminado. E numa outra sutra, que é do Amida Kyo, fala assim, todo um panorama de como que é o mundo maravilhoso, o mundo celestial bem elevado, e para dar água na boca, para que esses espíritos acomodados sintam vontade de ir para lá, sintam vontade de evoluir mais. Isso tudo acontece não só com os budistas, como os cristianismos, como com qualquer pessoa da face da Terra, com qualquer pessoa do universo, de outros planetas também. Ok? Então, vamos lá. Aqui está. Médium. Então, como começou tudo isso? Começou com o Sr. Cornei e a Heine, a médium, né? Começou com table turning. Table turning, table é mesa, e turning que fica movendo, circulando. Então, ficou numa mesa, de um lado o Sr. Cornei e do outro lado a Heine. E ficaram concentrando, esperando a mesa balançar. E quando a mesa balançava, demorou 40 minutos para a mesa, e a mesa não se moveu. Nada, 40 minutos, nada. E então veio à mente uma informação. Eles já até levantaram, falaram, voltem para a mesa, voltem para a mesa. Então veio uma comunicação do mundo espiritual que o Sr. Cornei captou. E quase que imediatamente a mesa se inclinou. Se inclinou, inclinou como? Se inclinou e levantou sozinho e bateu no chão. Então,
uma pancada, letra A, 2 pancadas, letra B, 3 pancadas, letra C. Aí aqui entra a competência da pessoa, como o seu Corneille, que foi marcando. 1, 2, aí foi formando a letra, com o número das pancadas, foi formando a palavra. Então faz muito barulho para... Mas letra Z, quantas pancadas são, né? Muitas pancadas. Então formou-se a frase, Corneille, faça a Reine dormir. Muitas pancadas formou a frase, faça a Reine dormir. E, em seguida, mais clara, Corneille, favor hipnotizar a Reine. Favor hipnotizar a Reine. Mas o senhor Corneille não tinha muitas experiências, porque ele nunca havia hipnotizado ninguém. Apenas lido um livro de como hipnotizar. Mas ele foi. Então, sobre o table turning e outras... Alguém tem uma observação, um alerta que eu gostaria de fazer. Para obter informações sobre o mundo espiritual, o espírito, sem mais nem menos, sem saber, simplesmente acreditar, porque a influência espiritual, o mundo espiritual está comunicando, não façam isso. Não façam isso, ok? NATIL. Porque você não sabe quem está do outro lado. Então, tem não só o table turning, tem aquela mesa que a pessoa coloca o alfabeto, põe o copo e põe o dedo sobre o copo e o copo vai andando, formando a letra. Na letra, formando a palavra. E muitas vezes fala, aqui é o vovô que está falando, meu nome é tal. E a pessoa acredita, e às vezes não é. Não é o vovô. Você não está vendo quem é. Então, esse tipo de experiência, seja o table turning, não sei o quê, ou do copo correr no alfabeto, não fiquem fazendo esse tipo de experiências. Não fiquem fazendo, porque você pode entrar numa fria, como diz na gíria. Por quê? Porque os espíritos baixos gostam de ver o circo pegar fogo. Gostam de ver o circo pegar fogo. Então, eles não têm responsabilidades. Não são aquelas pessoas que têm um bom senso desenvolvido, não pensam no amor ao próximo. Ao contrário, falam, eles são inconsequentes. A maioria deles são assim. Então, por isso que eu não fiquei mexendo. O próprio veterinário fala, não mexam com esses espíritos, não fiquem provocando, também não fiquem debochando deles. Simplesmente evite-os, né? Então, ele, Corneille, nunca havia hipnotizado, conforme disse, então foi seguindo o livro. E alguns dias depois, novas hipnoses, quando o Corneille pensou que Reine já estaria, numa delas, que já fez várias hipnoses, aí ele pensou, bom, a Reine está hipnotizada? Ou está fingindo que está hipnotizada? O que ele fez? Pegou uma agulha, espetou no braço dela, e se ela falasse, ai, significa que estava fingindo. Não falou nada, não sentiu nenhuma dor. E em seguida, ele disse o seguinte, vá até o aposento inferior, 6º andar do mesmo prédio, e lá tem um telefone. Vai lá ver, é meu ateliê, vai lá, e vá até lá e descreva o que está lá. Mas ela estava hipnotizada, o corpo dela estava lá dormindo. O espírito dela que foi até o andar que o senhor Corneille mandou, e ela descreveu, aqui tem um negócio, aqui tem uma escrivaninha, Aí o senhor Corneille falou, então realmente ela está em hipnose profunda, porque ela estava consciente, descrevendo cena por cena. Então, aquilo que eu disse, se for uma hipnose superficial, tem a observação do mestre no volume 9. O espírito simplesmente é meio boboca, está no estágio boboca. Tudo que ele ouvir, ele acredita. Mas no estágio mais profundo, como no caso da Reine, o espírito está lúcido, está vendo tudo e está até... Por isso que foi um treinamento para chegar nesse ponto do espírito conversar com o espírito de um espírito maravilhoso, como é o caso do seu Corneille, do seu veterine, e transmitir para ela, fazendo o papel de médium, e transmitir aquilo que ouvia, aprendia. Repetindo, não recomendo que faça essa experiência. Não façam mesmo, viu? Porque tem muitos casos de desarmonia, intrigas e problemas que aconteceram por mentiras que foram transmitidas por espíritos que fingiram ser da família e não eram da família. Ok? Não faço isso. E não há necessidade disso também. Observações do mestre sobre o nível de hipnose. Quando a pessoa é hipnotizada, aquilo que nós já dissemos,
acredita cegamente naquilo que o hipnotizador diz. Exemplo, dar um giló em espanhol é berenjena, é escarlata. E afirmar, estou lhe dando uma manga. E o pessoal pensa que escutou que é manga e come giló amargo pensando que é manga. Isso é um estágio ainda no nível não muito elevado. Esse tipo não é uma hipnose muito profunda, conforme nós dissemos. O Sr. Cornei fez outra experiência. Então, exatamente, ele pediu para a esposa entregar uma carta que estava sobre a mesa e que a Reine colocasse na testa e descrevesse quem era o remetente daquela carta e o que ele estava fazendo. Ela descreveu que essa pessoa estava na casa dele e tinha um ateliê, era escultor, estava com roupa cinza, calçando chinelo, descreveu exatamente, acertou em cheio tudo que estava. Quem que mandou a carta era realmente um outro escultor que mandou uma carta para o Sr. Cornei, e ela colocou na testa, o espírito leu e foi procurar essa pessoa, ele estava na casa dele. Ok? Querem saber mais? Acabou o tempo. Mas estão aprendendo, né? Então vamos para a próxima aula. Próxima aula vai se continuar. Ok? Muito obrigado. Deus é a fonte de todas as felicidades e, através da força magnética do amor, conduziu a aproximação de duas almas gêmeas, dando origem a uma união harmoniosa e abençoada por todos. Mas, e o dia a dia? E a rotina? E os gastos do mês? Os planos para o futuro? Os filhos? Às vezes, parece que o relacionamento vai ao caminho oposto de uma união harmoniosa e abençoada, e vários questionamentos podem surgir. É nessa hora que o casal pode ter a certeza de que existe um local para acolher, compreender e auxiliar. Quando minha mulher me chamou para vir do Piauí para cá, de minha filha é muito longe. Mas, gente, eu estou cheio de lenço aqui dentro para limpar lágrimas. Foi o momento mais feliz da minha vida. Olha, imagina vocês que eu não fiz nenhuma festa, mas ontem eu renovei 50 anos de casado. Em 75 eu encontrei uma pérola. E há 43 anos nós somos namorados. Essa é a melhor esposa do mundo, minha querida Edil. Eu só quero agradecer a Seichonoye, a esse ensinamento maravilhoso que salvou tantos casamentos, inclusive o meu. Só quero te dizer, meu amor, te amo muito, tu és o melhor marido do mundo, me faz muito feliz. Muito obrigada. Venha viver momentos de reflexões, decisões e transformações através do 8º Encontro Nacional para Casais, dos dias 31 de agosto a 3 de setembro de 2023. Participe de um evento que visa edificar uma forma de comunicação cada vez mais aperfeiçoada, voltada para os propósitos evolutivos da vida conjugal. São palestras, orações, relatos, rodas de conversa, 4 dias de aprendizado e fortalecimento dos laços amorosos. Em meio a uma paisagem deslumbrante e paradisíaca do resort Vila Galé de Alagoas, onde o casal poderá viver momentos de lua de mel e renovar os seus votos. É possível participar com seus filhos, que terão atividades específicas. Acesse o site do evento através do QR Code que aparece agora e inscreva-se já. Se precisar, entre em contato com o telefone 0 operadora 11 50 14 2299 ou 0 operadora 11 50 14 2257. Ou entre em contato através dos e-mails pombabranca@sni.org.br, fraternidade@sni.org.br.
As vagas são limitadas e há poucas disponíveis. Venha viver a força magnética do amor no 8º Encontro Nacional para Casais. Nos vemos lá. Muito obrigado.